15 estrelas da Era de Ouro que eram criminosas antes de Hollywood. Elas enfeitaram as telas de cinema como heróis, amantes e ícones de classe e sofisticação. Mas por trás dessas imagens cuidadosamente elaboradas de Hollywood, escondia-se segredos tão obscuros e chocantes que os executivos dos estúdios gastaram milhões para escondê-los do público. Antes de pisarem no tapete vermelho, algumas das estrelas mais queridas da Era de Ouro de Hollywood andavam pelos corredores das prisões. Antes de darem autógrafos, assinavam boletins de ocorrência. E antes de ensaiarem as falas com os diretores, algumas eram interrogadas por detetives. O que você está prestes a descobrir mudará para sempre a sua visão sobre esses ícones queridos do cinema. A verdade sobre seus passados criminosos foi enterrada nas profundezas das poderosas máquinas publicitárias de Hollywood. Fatos tão escandalosos que revelá-los durante suas carreiras poderia ter destruído suas imagens cuidadosamente construídas da noite para o dia. E a estrela em primeiro lugar? Seu crime foi tão horrível que Hollywood criou uma elaborada história de fachada que persistiu por décadas. Ao mesmo tempo, ele continuou a ser celebrado como uma das figuras mais respeitadas do cinema. Não se tratava apenas de indiscrições ocasionais da juventude ou de pequenas infrações. Muitas dessas estrelas tinham antecedentes criminais legítimos que os executivos dos estúdios faziam de tudo para esconder do público. Os contratos incluíam cláusulas especiais de moralidade. Os departamentos de publicidade criavam histórias falsas e, em alguns casos, poderosos chefes de estúdio usavam suas conexões para que os registros fossem selados ou perdidos. Os esforços elaborados de Hollywood revelam o quão crucial uma imagem pública imaculada era para a comercialização de uma estrela na Era de Ouro. Embora as celebridades de hoje possam capitalizar um passado rebelde na Hollywood clássica, a ilusão de perfeição moral era essencial para manter o valor de uma estrela. Uma ilusão que muitas vezes se baseava em antecedentes criminais cuidadosamente enterrados, documentos judiciais lacrados e histórias pessoais reescritas. Vamos examinar 15 atores lendários cujos históricos criminais eram os segredos mais bem guardados de Hollywood e como seus conflitos com a lei ajudaram a moldar suas inesquecíveis personas nas telas. Agora você sabe que não há uma maneira segura de lutar ou atirar em qualquer coisa no 7º andar. Steve McQueen, o rei do cool com um passado em reformatórios. A personalidade rebelde de Steve McQueen em filmes como Fugindo do Inferno e Bala não se resumia apenas à atuação. A história foi inspirada por um jovem problemático, cheio de problemas sérios com a lei. Muito antes de se tornar o ator mais bem pago de Hollywood na década de 1970, McQueen era um delinquente juvenil cuja ficha criminal começou em uma idade assustadoramente jovem. A infância de McQueen foi marcada por negligência e instabilidade. Abandonado pelo pai antes de nascer e frequentemente abandonado pela mãe alcoólatra. Ele se voltou para gangues de rua e pequenos crimes aos 9 anos. Aos 14, envolveu-se ativamente em roubos, vandalismo e brigas de rua. Atividades que acabaram levando à sua prisão e internação na California Junior Boys Republic, um reformatório para jovens problemáticos. O que torna o caso de McQueen particularmente fascinante é como seus antecedentes criminais acabaram se tornando parte integrante de sua persona nas telas, embora cuidadosamente amenizados pelos publicitários de Hollywood. Sua experiência no reformatório foi retratada em materiais publicitários como uma mera infância conturbada, com os elementos criminosos significativamente minimizados. Segundo o biógrafo Marshall Terrell, o período de McQueen no reformatório foi transformador. A Junior Boys Republic deu a Steve seu primeiro gostinho de estrutura e consequências, observou Terrell. Mais tarde, ele atribuiu a isso o fato de tê-lo salvado de uma vida de crimes graves. Embora os departamentos de publicidade dos estúdios tivessem o cuidado de apresentá-la simplesmente como uma experiência de internato. Após o reformatório, McQueen ingressou na Marinha, onde sua veia rebelde continuou. Ele passou um tempo na prisão, renunciando à ausência sem licença e estendendo um passe de fim de semana para uma ausência de 2 semanas. No entanto, mesmo essa má conduta militar foi posteriormente reformulada em materiais publicitários como demonstração de seu espírito independente, em vez de tendências criminosas. O que é particularmente notável no caso de McQueen é como a autenticidade de seu passado conturbado pode ter contribuído para sua extraordinária presença na tela. Diretores que trabalharam com ele frequentemente comentavam sobre a intensidade crua que ele trazia aos papéis, particularmente em filmes como Papillon, onde interpretava um fugitivo da prisão,
Essa autenticidade conquistou o público, embora poucos percebessem que estavam vendo ecos das experiências reais de McQueen. Como o diretor Sam Peckinpah certa vez observou, Steve não precisa bancar o durão. Ele sabe como é enfrentar consequências reais. Esse conhecimento está em seus olhos em cada quadro. Edward J. Robinson, membro de gangue do gueto a gangster cinematográfico. Edward J. Robinson criou alguns dos gangsters mais memoráveis do cinema, do implacável rico em Little Caesar ao astuto Johnny Rocco em Key Largo. O que o público nunca percebeu foi que a compreensão de Robinson sobre a mentalidade criminosa pode ter sido influenciada por sua própria juventude no turbulento Lower East Side de Nova York, onde supostamente tinha conexões com gangues locais. Nascido Emanuel Goldenberg na Romênia, Robinson imigrou para o movimentado Lower East Side de Nova York ainda criança. O bairro no início dos anos 1900 era notoriamente violento, controlado por diversas gangues étnicas e figuras do crime organizado. Segundo vários biógrafos, o jovem Robinson tinha conexões periféricas com essas gangues de rua, provavelmente como proteção no perigoso bairro. Embora Robinson nunca tenha sido preso por crimes graves, sua associação com pequenos criminosos e valentões do bairro lhe deu insights que mais tarde influenciaram sua interpretação dos gangsters. O que torna o caso de Robinson particularmente interessante é o contraste dramático entre suas supostas conexões de rua e o intelectual culto que ele se tornou. Um sofisticado colecionador de arte que falava 7 idiomas. O historiador de cinema David Thompson sugeriu que essa dualidade tornou as interpretações de gangsters de Robinson tão convincentes. Há algo na atuação de Robinson como rico que sugere conhecimento autêntico, um vislumbre da violência nas ruas que ele observou ou vivenciou em primeira mão, combinado com a inteligência necessária para analisá-la e recriá-la. Warner Bros. Os materiais publicitários construíram cuidadosamente a história de Robinson, enfatizando sua jornada de imigração e dedicação à educação, omitindo completamente qualquer referência a possíveis associações com gangues. Essa versão simplificada tornou-se a história aceita, embora amigos próximos e colegas ocasionalmente insinuassem uma juventude mais complexa. O diretor Fritz Lang, que trabalhou com Robinson em vários filmes, certa vez comentou: Ed entende algo sobre a mente criminosa que a maioria dos atores precisa pesquisar. Há uma autenticidade em suas performances que vem de algum lugar profundo na própria pessoa. O que é particularmente notável na transformação de Robinson é o quão completamente ele se reinventou. O homem que talvez tenha convivido com valentões de rua na juventude tornou-se não apenas um ator respeitado, mas também um notável colecionador de arte, cuja coleção pessoal incluía obras de Matisse, Picasso e Degas. Essa dramática evolução pessoal talvez explique por que Robinson foi tão eficaz em retratar personagens que viviam em zonas moralmente cinzentas. Ele compreendia ambos os mundos intimamente. É apenas mais uma, sabe? Outra escola. Apenas mais uma universidade. E é o único lugar no mundo onde você é predador ou presa. Danny Trejo de San Quentin para Hollywood. Embora Danny Trejo tenha surgido depois da Era de Ouro clássica, sua inclusão oferece um contraste fascinante com estrelas anteriores, cujos passados criminosos eram ocultos. A notável jornada de Trejo, de assaltante à mão armada, condenado a ator coadjuvante adorado, representa uma abordagem moderna à história criminal, onde a autenticidade se tornou um trunfo em vez de um problema. A ficha criminal de Trejo não era apenas uma indiscrição juvenil, mas sim um histórico extenso que incluía assaltos à mão armada, tráfico de drogas e agressões. Aos 12 anos, ele usava heroína. Aos 15, já cometia assaltos à mão armada. Ao longo da década de 1960, Trejo passou pelas prisões mais notórias da Califórnia, incluindo San Quentin, Folsom e Soledad. O que distingue o caso de Trejo é como seu passado criminoso deixou de ser algo a ser escondido e se tornou parte essencial de sua narrativa pessoal e persona na tela. Enquanto os estúdios da Era de Ouro teriam enterrado tal passado, a Hollywood moderna abraçou a experiência autêntica de Trejo, especialmente para papéis que envolviam elementos prisionais ou criminosos. O caminho de Trejo para a carreira de ator surgiu de uma forma inesperada, seu trabalho como conselheiro de drogas após sua libertação. Ao visitar um cliente no set de filmagem do filme Runaway Train, de 1985, ele foi reconhecido por um roteirista que conhecera na prisão.
Esse encontro casual o levou a ser contratado como treinador de boxe para o filme e depois a ter um pequeno papel como lutador. Ao contrário de estrelas anteriores que escondiam seus passados criminosos, Trejo fala abertamente sobre sua história. Usando-a tanto como um conto de advertência quanto como uma narrativa de redenção. Tive a sorte de deixar de ser viciado em drogas e assaltante à mão armada para ter uma carreira de sucesso, declarou Trejo. Não escondo de onde vim porque faz parte de quem eu sou e de como cheguei aqui. O que torna a história de Trejo particularmente poderosa é como suas experiências autênticas influenciam suas atuações. Diretores comentam frequentemente como Trejo traz uma compreensão genuína de personagens criminosos que outros atores simplesmente não conseguem acessar. O diretor Robert Rodriguez, que escalou Trejo para inúmeros filmes, certa vez observou que o rosto de Trejo, desgastado, marcado e instantaneamente reconhecível, torna-se um testemunho visual de seu passado, um registro vivo de sua história, que ele transformou em uma presença icônica na tela. James Cagney, ícone de gangster com conexões no submundo. As atuações eletrizantes de James Cagney como gangsters em filmes, como inimigo público e fúria sanguinária, definiram o gênero e o consolidaram como o valentão por excelência do cinema. Embora Cagney nunca tenha sido preso por crimes graves, rumores persistiram ao longo de sua carreira sobre suas conexões com gangsters da vida real e seu envolvimento com a violência sindical durante seus primeiros anos na Broadway. Cagney cresceu no turbulento Lower East Side de Nova York, onde a exposição a valentões e gangsters locais era inevitável. Segundo vários biógrafos, o jovem Cagney não apenas observou essas figuras, como também estabeleceu relações com algumas delas que perduraram em sua vida profissional. O que torna o caso de Cagney particularmente interessante é como essas supostas conexões com o submundo foram ativamente investigadas pelas autoridades federais. Durante a década de 1930, Cagney foi colocado sob vigilância do FBI devido a suspeitas de ligações com figuras do crime organizado e suposto envolvimento em atividades sindicais que se tornaram violentas. De acordo com arquivos desclassificados do FBI, Cagney foi investigado por possíveis conexões com vários mafiosos conhecidos, incluindo Benjamin Bugsy Siegel. Embora nenhuma acusação tenha sido apresentada, a persistência da investigação sugere que essas conexões podem ter sido mais do que meros rumores. O departamento de publicidade da Warner Bros. Trabalhou arduamente para combater esses rumores, criando uma imagem de Cagney simplesmente como um ator talentoso, cujas interpretações autênticas vinham da observação, e não da participação. O estúdio enfatizava sua formação como dançarino e seus interesses intelectuais para contrabalançar sua persona de durão nas telas. O que é particularmente fascinante sobre as supostas associações de Cagney com o submundo é como elas podem ter influenciado suas representações icônicas de gangsters. Críticos de cinema frequentemente notam a autenticidade que Cagney conferiu a esses papéis, particularmente os padrões de fala e os maneirismos físicos característicos, que pareciam extraídos de observações reais, em vez de convenções teatrais. O diretor Raoul Walsh, que trabalhou com Cagney em Fúria Sanguinária, certa vez comentou: "Jimmy sabe algo sobre esses personagens que outros atores desconhecem. Há uma verdade em seus gangsters que vem de algum lugar além da pesquisa. Sejam essas conexões rumores substanciais ou exageradas, o que fica claro é que a compreensão de Cagney sobre psicologia e comportamento criminosos ia além do que a maioria dos atores conseguia acessar. Suas representações tinham uma qualidade vivida que continuou a influenciar as representações de gangsters por gerações." Como Martin Scorsese observou mais tarde, os gangsters de Cagney não eram apenas performances, pareciam documentários sobre um certo tipo de criminoso americano. Esse nível de autenticidade muda o cinema para sempre. Hey, Cynthia Davis, me dê um maço de cigarros. Cuide do bebê. Melhore meu rancho. Bom, cara, entendeu? Eu não quero acabar como o Pop. John Garfield, de ladrão de rua a rebelde das telas. A intensidade e a autenticidade de John Garfield o tornaram um dos atores mais cativantes de Hollywood, em filmes como Corpo e Alma e A Força do Mal. Sua personalidade rebelde nas telas não se resumia apenas à atuação, mas também à juventude vivida nas ruas do Lower East Side de Nova York, onde admitiu envolvimento em pequenos crimes e atividades de gangues. Nascido Julius Garfinkel,
Filho de pais imigrantes russos judeus, Garfield cresceu em extrema pobreza. Como ele mesmo admitiu em entrevistas posteriores, conviveu com garotos durões durante a juventude e foi preso diversas vezes por delitos menores, incluindo roubo e brigas. Segundo biógrafos, o jovem Garfield se envolvia em furtos e pequenos furtos como estratégia de sobrevivência em seu bairro pobre. O que torna o caso de Garfield particularmente interessante é como suas experiências criminosas na juventude influenciaram diretamente sua abordagem à atuação. Ao contrário de algumas estrelas que enterraram completamente seus passados conturbados, Garfield ocasionalmente reconhecia sua experiência nas ruas, embora os materiais publicitários da Warner Bros. Minimizassem significativamente os aspectos criminais. A infância difícil de Garfield sofreu uma reviravolta fortuita quando um professor reconheceu seu potencial e o encorajou a canalizar sua intensa energia para a atuação. Essa intervenção provavelmente impediu uma trajetória criminosa mais grave, direcionando Garfield para o teatro de grupo, onde sua origem autêntica se tornou um trunfo no estilo de atuação naturalista que a companhia havia criado. O historiador de cinema Bernard Dick observou que as experiências de Garfield nas ruas lhe deram uma vantagem que outros atores não conseguiam igualar. Há algo nas atuações de Garfield que demonstra um conhecimento genuíno de luta e sobrevivência. Ele não precisava pesquisar o que significava ser um outsider ou alguém lutando contra o sistema. Ele tinha vivido isso. Warner Bros. Gerenciou cuidadosamente a imagem pública de Garfield, reconhecendo sua infância difícil e omitindo atividades criminosas específicas. Os materiais publicitários enfatizavam sua transformação por meio da arte e da educação. Uma narrativa de redenção que ressoava com os valores americanos, mas ocultava os aspectos mais problemáticos de sua juventude. O que é particularmente notável no caso de Garfield é como sua origem autêntica o tornou perfeito para o emergente gênero do filme noir do pós-guerra. Suas atuações em filmes que exploravam o crime e a ambiguidade moral carregavam uma convicção que poucos atores poderiam igualar. Uma qualidade que o diretor Abraham Polonsky atribuiu ao profundo conhecimento de Garfield sobre as ruas. A recusa de Garfield em sanear completamente seu passado, embora nunca tenha discutido crimes específicos em detalhes, representou uma pequena, mas significativa, rachadura na fachada de perfeita virtude moral que os estúdios normalmente construíam para suas estrelas. Essa relativa autenticidade prenunciou as imagens mais complexas das estrelas que emergiriam nas décadas seguintes. George Raft. De mafioso a representações de mafiosos. As interpretações convincentes de gangsters feitas por George Raft em filmes como Scarface e Cada Madrugada que Morro não se resumiam apenas à atuação, mas também eram influenciadas por seus relacionamentos reais com figuras do crime, organizado e por seu trabalho pré-Hollywood como mensageiro para mafiosos de Nova York. Nascido em Hell's Kitchen, filho de pais imigrantes alemães, Raft cresceu em um ambiente dominado pelo crime organizado. Como ele mesmo admitiu, anos mais tarde, ele fez recados para gangsters na adolescência e trabalhou como motorista para algumas das figuras mais notórias do crime de Nova York. Embora nunca tenha sido acusado de crimes graves, as ligações de Raft com o submundo do crime eram extensas e documentadas. O que torna o caso de Raft particularmente fascinante é como suas conexões criminosas o acompanharam até Hollywood e continuaram ao longo de sua carreira. Ao contrário de outras estrelas que deixaram para trás passados conturbados, Raft manteve amizades com gangsters notórios, incluindo Bugsy Siegel e Meyer Lansky. Essas relações eram um segredo aberto em Hollywood, mas cuidadosamente escondidas do público pelos departamentos de publicidade dos estúdios. A Warner Bros. Enfrentou um desafio publicitário incomum com Raft. Em vez de esconder completamente seu passado, eles o higienizaram seletivamente, reconhecendo sua educação difícil e, ao mesmo tempo, reformulando suas conexões com a máfia como meras associações pitorescas de sua juventude. Esse reconhecimento parcial, na verdade, serviu para tornar suas interpretações de gangster mais críveis, ao mesmo tempo em que ocultava a extensão de seus relacionamentos contínuos com o submundo. O que é particularmente notável no caso de Raft é como seu conhecimento autêntico do comportamento criminoso influenciou suas atuações. Críticos de cinema frequentemente notaram o realismo que Raft imprimiu aos papéis de gangster, particularmente os maneirismos característicos, os padrões de fala e as sutis dinâmicas de poder que pareciam extraídas da observação direta, e não da imaginação. O diretor Howard Hawks, que trabalhou com Raft no Scarface original, comentou mais tarde:
George não precisava de direção para aquelas cenas. Ele sabia exatamente como aqueles personagens se moviam. Falavam e pensavam. Havia uma autenticidade ali que não poderia ser falsa. As conexões de Raft com gangsters também tiveram um impacto direto em suas escolhas de carreira. Em uma das escolhas de elenco mais famosas de Hollywood, ele recusou o papel principal em O Falcão Maltês, supostamente porque o personagem era um informante da polícia, algo que conflitava com seu código de lealdade no submundo da vida real. Essa decisão transformou Humphrey Bogart em uma estrela, ao mesmo tempo em que sugeria o grau em que as associações criminosas de Raft influenciaram suas escolhas profissionais. À medida que a carreira de Raft progredia, suas conexões com a máfia tornaram-se cada vez mais problemáticas. Ele teve sua entrada negada em vários países para trabalhar em filmes devido às suas conhecidas ligações criminosas. E sua carreira posterior foi marcada por investigações sobre suas transações financeiras com figuras do crime organizado. Essas consequências reais sugerem que as conexões criminosas de Raft eram substantivas e não apenas um histórico intrincado. O historiador de cinema David Shipman resumiu a posição incomum de Raft na história de Hollywood. Raft não se limitava a interpretar gangsters. Ele transitava entre eles como um igual. Isso conferia às suas atuações uma autenticidade valiosa para os estúdios, mesmo que seus relacionamentos reais gerassem responsabilidade. Atores notáveis revelam a extraordinária desconexão entre as imagens públicas cuidadosamente construídas por Hollywood e as realidades complexas, às vezes perturbadoras, dos seres humanos por trás delas. Dos tempos de reformatório de Steve McQueen à condenação por homicídio culposo de Paul Kelly, das associações de Edward G. Robinson com gangues do gueto às conexões de George Raft com a máfia. Essas histórias criminais criaram tanto responsabilidade quanto autenticidade para as estrelas que navegavam pelas rígidas expectativas morais da era de ouro de Hollywood. Quero dizer humildemente aos meus colegas indicados que atuar nunca foi uma questão de competição para mim. As atuações poderosas de Anthony Quinn lhe renderam 2 prêmios da Academia e reconhecimento internacional como um dos atores mais versáteis de Hollywood. No entanto, antes de encanar Zorba, a Grega, ou de interpretar Paul Gauguin, Quinn era um jovem problemático no leste de Los Angeles, com ligações documentadas a gangues e um histórico de acusações de agressão. Nascido no México e criado nas áreas mais pobres do leste de Los Angeles, a infância de Quinn foi marcada pela pobreza e pela violência. Segundo vários biógrafos, o jovem Quinn se envolveu com gangues locais como forma de proteção e identidade no bairro violento. Em meados da adolescência, ele se envolveu em várias brigas de rua que resultaram em denúncias policiais e, pelo menos, uma acusação de agressão. O que torna o caso de Quinn particularmente interessante é como sua trajetória, para escapar de crimes potencialmente graves, se deu por meio da expressão artística. Quinn descobriu aptidão para desenho e escultura, talentos que o chamaram a atenção do arquiteto Frank Lloyd Wright, que se tornou um de seus primeiros mentores. Essa direção artística proporcionou uma alternativa à trajetória criminosa que ceifou muitos de seus companheiros de infância. No entanto, a experiência de Quinn com brigas de rua o acompanhou durante o início de sua vida profissional. Durante seu trabalho inicial no teatro, ele se envolveu em várias brigas de bastidores que reforçaram sua reputação de volátil. Esses incidentes foram cuidadosamente gerenciados pelos departamentos de publicidade à medida que sua carreira cinematográfica se desenvolvia, sendo reenquadrados como evidência de seu temperamento artístico apaixonado, em vez de uma continuação de tendências violentas anteriores. O historiador de cinema Louis Hayes observou que a formação de Quinn lhe conferiu uma perspectiva única. Ao contrário de muitos atores que interpretaram personagens de origens desfavorecidas, Quinn não precisou pesquisar sobre pobreza ou vida nas ruas. Sua compreensão da sobrevivência em comunidades marginalizadas inspirou atuações como a de Eufêmio Zapata em Viva Zapata, com uma autenticidade que poucos atores conseguiriam igualar. A Paramount e os estúdios posteriores construíram cuidadosamente a imagem pública de Quinn, enfatizando seus talentos artísticos e interesses intelectuais, enquanto minimizavam sua juventude problemática. Sua etnia foi explorada para papéis exóticos e tweep. Às vezes, ocultada. Uma prática comum em uma época em que as origens étnicas eram frequentemente consideradas considerações de marketing, em vez de fatos biográficos.
O que é particularmente notável na transformação de Quinn é como ele se reinventou completamente. De um lutador de rua com educação limitada a um intelectual sofisticado que falava 5 idiomas, colecionava arte e escrevia poesia. Essa evolução pessoal talvez explique a notável amplitude que ele demonstrou como ator, capaz de encarnar personagens de origens culturais muito diferentes com autenticidade convincente. Como observou certa vez o diretor Federico Fellini, que trabalhou com Quinn em La Strada, Anthony contém multidões. Há algo em seus olhos que revela ter visto em primeira mão tanto a beleza quanto a brutalidade. Bom, adeus a todos. Não se preocupem comigo. Posso ter me metido em muitas complicações na vida, mas isso foi quando eu era praticamente uma criança. Spencer Tracy. Brigas de bar e tanques bêbados antes da glória do Oscar. A reputação de Spencer Tracy como o ator mais nato do cinema, alguém que personificou a autoridade moral silenciosa em filmes como Julgamento em Nuremberg e Cidade dos Meninos, escondia uma história inicial turbulenta, repleta de alcoolismo, brigas de bar e múltiplas prisões por conduta desordeira. Antes de se tornar um dos atores mais respeitados de Hollywood, a personalidade combativa e o consumo excessivo de álcool de Tracy levaram a inúmeros confrontos com civis e autoridades. Segundo vários biógrafos, o jovem Tracy foi preso diversas vezes em Milwaukee e Nova York por envolvimento em brigas de bar, embriaguez em público e conduta desordeira. Esses incidentes, que persistiram no início de sua carreira teatral, foram completamente apagados de sua biografia oficial quando ele alcançou o sucesso em Hollywood. O que torna o caso de Tracy particularmente interessante é como a MGM transformou sua imagem de jovem problemático em um exemplo moral. O estúdio obteve tanto sucesso nessa reinvenção que Tracy foi escalado para interpretar padres, juízes e outras figuras de autoridade moral. O homem que havia passado noites em celas de bêbados tornou-se o primeiro ator a ganhar Oscars consecutivos e era amplamente respeitado pelo peso ético que conferia aos papéis. O departamento de publicidade da MGM criou o que o biógrafo James Curtis chamou de uma aula magistral em gestão de imagem, eliminando sistematicamente o histórico conturbado de Tracy dos registros públicos. Referências às suas prisões foram removidas dos arquivos dos jornais, e os jornalistas receberam uma biografia simplificada que apresentava Tracy como alguém que sempre foi o indivíduo ponderado e comedido que o público conheceu. O que é particularmente notável na transformação de Tracy é como sua história conturbada pode ter contribuído para seu estilo de atuação distinto. Sua abordagem, caracterizada pela sobriedade e pela sugestão de emoções complexas sob uma superfície controlada, pode ter se desenvolvido em parte a partir de sua experiência real de conter emoções voláteis e administrar conflitos internos. O diretor George Cukor, que trabalhou com Tracy em vários filmes, observou certa vez que a bem-sucedida reabilitação da imagem de Tracy foi tão completa que até mesmo muitos historiadores do cinema desconheciam sua conturbada trajetória inicial até décadas após sua morte. Esse apagamento extraordinário demonstra o poder das máquinas publicitárias dos estúdios de não apenas moldar, mas reconstruir completamente a biografia de uma estrela, de acordo com as exigências comerciais e culturais. Como o próprio Tracy comentou certa vez com sua amiga íntima, Katharine Hepburn, "Você vai me fazer dizer isso." Hein? Continuo achando que a ideia do diretor estava certa, mas os figurões daqui ainda não perceberam. Mickey Rooney, astro mirim com delinquência oculta. A imagem íntegra de Mickey Rooney como Andy Hardy, um típico garoto americano da vizinhança, representava uma das mais dramáticas desconexões de Hollywood entre a persona pública e a realidade privada, enquanto o público o via como a personificação da inocência juvenil. A MGM se esforçava ao máximo para ocultar o comportamento adolescente de Rooney, que incluía múltiplas prisões por conduta desordeira e roubo. Apesar de se tornar uma estrela mirim aos 7 anos, o comportamento de Rooney fora das telas estava longe dos personagens saudáveis que ele retratava. De acordo com vários biógrafos, o jovem Rooney frequentemente se envolvia em problemas com as autoridades, com incidentes que incluíam furtos em lojas, destruição de propriedades e distúrbios públicos. Vários desses incidentes resultaram em envolvimento policial, embora o poderoso departamento de publicidade da MGM garantisse que esses incidentes nunca chegassem ao conhecimento do público. O que torna o caso de Rooney particularmente interessante é a forma como contradiz dramaticamente sua persona na tela.
enquanto ele interpretava o impecavelmente vestido e moralmente íntegro, Andy Hardy em uma série de filmes populares que enfatizavam valores tradicionais. O verdadeiro Rooney era descrito por seus contemporâneos como selvagem, rebelde e frequentemente descontrolado. O diretor da MGM, Louis B. Mayer, tinha interesse pessoal em proteger a imagem de Rooney, criando o que o biógrafo Richard Lertzman chamou de realidade paralela por meio da publicidade. Quando Rooney se envolveu em uma briga física que resultou em danos materiais, os assessores de imprensa da MGM reformularam o incidente como um entusiasmo por brincadeiras. Quando ele foi brevemente detido por dirigir sob influência de álcool aos 19 anos, o estúdio providenciou que o incidente fosse apagado dos registros. O contraste entre o comportamento real de Rooney e sua imagem na tela era tão gritante que criou desafios psicológicos para o jovem ator. O diretor Clarence Brown, que trabalhou com Rooney em National Velvet, relembrou mais tarde que Mickey estava essencialmente interpretando um personagem chamado Mickey Rooney, tanto dentro quanto fora das telas. O verdadeiro Mickey era muito mais complexo e problemático do que o público jamais imaginou. O que é particularmente notável no caso de Rooney é como seus conflitos juvenis com a lei podem ter se originado, em parte, das pressões sobrenaturais do estrelato infantil. Ao contrário de outros atores da nossa lista, cujas atividades criminosas precederam suas carreiras em Hollywood, as de Rooney se desenvolveram paralelamente à fama, possivelmente como uma reação às limitações de sua imagem pública cuidadosamente gerenciada. Como o próprio Rooney reconheceu mais tarde na vida, eu era simultaneamente a criança mais supervisionada e menos guiada de Hollywood. Todos me observavam, mas ninguém realmente me via. Gostaria de te levar para um jogo de beisebol. Ok.